Olá, gente. Professor Irã aqui para mais um vídeo, mais uma aula, começando a semana. Espero que todos vocês tenham uma boa semana de trabalho, de estudos, tá? E esse é o nosso vídeo inicial aí para começar a semana bem, tá? Antes de iniciarmos o vídeo, a aula de hoje, vou mencionar uma coisa. O nosso próximo capítulo que vamos estudar é sobre propriedades coligativas. Então, essa semana, antes de a gente introduzir propriedades coligativas, vamos terminar logo esses estudos aqui sobre soluções, tá? Faltam algumas coisinhas. E eu já vou passar, no caso, hoje, esse vídeo para um conteúdo novo sobre soluções. E aí, juntamente com o conteúdo anterior, que foi título em massa, que vimos anteriormente, e relação entre concentração molar e concentração comum, que vimos também no vídeo anterior. E aí, com o vídeo de hoje, a gente já vai ter bastante conteúdo, e aí eu vou tentar montar uma lista de exercício maior para abordar esses conteúdos de modo geral, tá? Esse apanhado de conteúdos, tá? E aí, o que vamos ver hoje? O que vamos ver hoje para começar bem a semana é um tipo de concentração muito interessante, que é o tipo de concentração chamado ppm, ou partes por milhão, tá? Já vimos, as concentrações que já vimos até agora foi concentração comum, que é gramas por litro, né? A quantidade de gramas de uma substância que está dissolvido em litro de solução, em 1 litro de solução. Vimos também a molaridade, que é a concentração molar, que é o número de mols dissolvido em litros de solução. E vimos também o título em massa, ou porcentagem em massa, ou título em porcentagem, que é a massa do soluto em relação à massa total da solução, tá? E hoje vamos estudar esse novo tipo de concentração, que é o ppm. Seguinte, o ppm ele é um tipo de concentração bastante utilizado quando eu tenho concentrações diluídas. O que são concentrações diluídas, professor? Concentrações diluídas é o inverso de concentrado, né? Então, uma solução diluída é o inverso de uma solução concentrada, tá? Então, se eu tenho um café forte, café com bastante pó ali, né? É um café forte, é um café concentrado. Já se eu tenho um café com muita água e pouco pó, eu tenho um café que não é concentrado. Café desse tipo é chamado um café fraco ou diluído. É um café bastante diluído. Então, soluções diluídas são soluções que não são concentradas, que têm uma concentração muito pequena, muito baixa, tá? Então, o ppm ele é um tipo é um modo de expressar a concentração quando eu tenho esses casos de concentração bastante baixa. Então, por exemplo, vamos abordar isso na prática, tá? Antes da gente falar do conceito de ppm, vamos abordar isso na prática. Por exemplo, não, vou fazer o inverso. Eu já vou falar logo do conceito de ppm. O conceito de ppm, ou partes por milhão, ele nada mais é do que as medidas de uma parte dividida para uma parte de soluto para 1 milhão de partes do solvente, tá? Então você tem uma parte dividido por 10 elevado a 6 partes, né? A gente sabe que 1 milhão é 10 elevado a 6. Então, o jeito de expressar ppm é uma parte de soluto dividido por 1 milhão de partes de solvente, ou uma parte dividido por 10 menos 6, 10 elevado a 6 partes. Então você percebe que é uma quantidade muito pequena de soluto para uma quantidade muito grande de solvente. Então o ppm ele é utilizado quando eu quero expressar concentrações bem pequenas, então para soluções bem diluídas, tá? Então vamos ver isso na prática, como que funciona, né? Por exemplo, a qualidade do ar que respiramos, né? A qualidade do ar que respiramos, ela é inadequada quando há mais de 0,00015 gramas de CO por grama de ar. O CO é o monóxido de carbono, tá? É um poluente bastante agressivo para o meio ambiente, principalmente para quem respira, no caso, né? Então, sempre que a qualidade do ar tiver mais do que 0,00015 gramas de monóxido de carbono, já vai ser um ar inadequado para respirar, tá? E aí, e aí no caso, se eu quiser, aí eu vou perguntar para vocês, se eu quisesse expressar a concentração, essa concentração de monóxido de carbono presente por cada grama de ar, eu quisesse expressar, eu conseguiria, né? Bastava eu dividir
essa massa pela massa em gramas de ar. Só que é o seguinte, para evitar eu estar utilizando esse número bastante pequeno, né, 0,000015, é um número bem pequeno, para evitar eu estar utilizando esse número bem pequeno nessas divisões, nessas contas e nessa maneira de expressar a minha concentração, é que os químicos eles acharam um modo mais interessante de estabelecer essa concentração, que é utilizando essa seguinte relação aqui de baixo. Então, recapitulando, as soluções, as medidas de concentração expressas por ppm são para soluções bastante diluídas, né? Então, voltando aqui para o nosso problema. A qualidade do ar, ela torna-se inadequada quando há mais de 0,00015 gramas de monóxido de carbono por grama de ar, né? Então, essa quantidade de monóxido de carbono, ela pode ser expressa como 15, né, vezes 10 elevado a menos 6 gramas, né? Então, o ppm, ele é utilizado, a concentração em ppm é utilizada a fim de evitar que eu utilize esses números bastante pequenos na minha forma de expressar a concentração, como 0,0015 gramas ou 15 vezes 10 a menos 6 gramas, tá? Percebe que o 15 vezes 10 a menos 6 gramas, por que ele é 15 vezes 10 a menos 6? Porque toda vez que eu desloco a vírgula, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vai virar 15, né? Desloquei a vírgula depois do 15 vai virar 15. Se eu desloquei 6 vezes, vai virar 10 a menos 6, né? É notação científica, tá? Então, como eu não quero, na minha modo de expressar concentração, não quero utilizar esses números pequenos, os químicos acharam um jeito, uma maneira de estabelecer uma relação mais simples para concentrações bastante diluídas. Que relação é essa? Por exemplo, esse meu textinho aqui, esse meu questionamento aqui, ele fala que existe 15 vezes 10 a menos 6 gramas de CO, monóxido de carbono, para cada grama de ar, né? Então, o texto fala isso, que existe, certo? Se eu pegar e multiplicar por 10 elevado a 6 cada lado aqui da minha regra de 3, do meu probleminha, se eu multiplicar cada lado por 10 a menos 6, o que vai acontecer? Se eu multiplicar por 10 elevado a 6, o que vai acontecer? Esse 10 elevado a 6 vai cancelar com esse 10 elevado a menos 6, né? Nesse caso. Então, se ele cancelar, só vai aparecer aqui embaixo 15 gramas de CO. Já o 10 elevado a 6, quando ele multiplica por 1, ele vai virar 10 elevado a 6 gramas de ar, né? Que 10 elevado a 6 gramas de ar é equivalente a 1 milhão de gramas de ar. Então, a minha concentração aqui, ela vai se transformar em quê? Em 15 gramas de CO, de monóxido de carbono, para cada 10 elevado a 6 gramas de ar, ou para cada milhão de gramas de ar. Então, alguém fala assim, professor, eu não entendi não, ficou muito confuso. O que o senhor fez aí? O que eu fiz? Foi multiplicar cada lado por 1 milhão, por 10 elevado a 6. Assim, eu simplifiquei as equações. Tá? Eu simplifiquei os valores numéricos aqui das minhas grandezas, né? Então, o que vai acontecer? Então, a gente vai dizemos então aqui que há 15 partes de CO para cada milhão de partes ou para cada milhão de gramas de ar, né? O abreviadamente, então a gente vai dizer o quê? Que há 15 partes de CO em 1 milhão de partes de ar. Ou abreviadamente vai ter o quê? 15 ppm de CO no ar, né? 15 ppm de CO no ar, certo? Ou seja, uma parte de CO para cada milhão de partes de ar, tá? Eu confesso que ele não é muito utilizado assim dentro da química, né? É mais utilizado em questões ambientais, na parte química ambiental, ou da parte das pessoas que trabalham com o meio ambiente, quando eles querem expressar a concentração de um poluente no ar, em um rio, né? Porque você percebe que o rio também tem um volume de água imenso, né? Mas já imaginou? Rio São Francisco também, que é. E aí caso eu queira imaginar a quantidade de poluente dentro do Rio São Francisco, e a gente sabe que o volume ali é muito elevado, então quando eu quero expressar a quantidade de poluente ali, eu tenho que expressá-la em ppm, né? Porque eu tenho o volume do solvente, que é a água do rio, muito elevado em relação a qualquer outra coisa, né? Então,
um jeito de expressar é eu multiplicar a quantidade de gramas do que eu quero estudar, que está concentrado lá no rio, por 10 elevado a 6, e multiplicar a massa específica do rio, pode ser em ml, no caso, se for volume, mas como aqui é massa, pode ser em gramas, multiplicar também por 10 elevado a 6. Se eu multiplicar os dois por 10 elevado a 6, eu vou ter a quantidade por milhão do meu poluente que está concentrado ou está concentrado ali dentro do rio. Tá? Por exemplo, então esse é o exemplo de ppm, esse é o estudo da nossa concentração de ppm. Tá? Eu vou tentar procurar um vídeo também no YouTube para colocar, para complementar aqui o conteúdo, para vocês poderem assistir e complementar a explicação, beleza? Então, vamos finalizar aqui esse outro modo de expressar a concentração, né, que foi o ppm, que a gente viu, nossa terceira forma de expressar a concentração de solução. Tá? E vamos passar agora para mais um modo de expressar a concentração. Que modo é esse? É um modo chamado fração em mols ou fração molar. Tá? Fração molar é bastante importante também dentro da química, porque vai estar trabalhando com mol, e a gente sabe que a quantidade de mol é muito importante para a química, é o jeito que os químicos utilizam para medir a quantidade de matéria, né? E a fração molar vai ser bem simples para vocês entenderem. A fração molar é muito parecido com o título em massa, certo? É muito parecido, é igual. A única coisa que vai mudar é porque lá no título em massa a gente está medindo massas, e aqui a gente vai estar medindo mol. A única diferença é essa. Então, eu vou explicar aqui com calma para a gente recapitular e vocês conseguirem captar esse conceito aqui de fração molar, né? Então, de novo, vou fazer uma leitura e uma leitura explicativa aqui. De modo análogo à definição de título, ou fração em massa, podemos dizer que a fração molar é o seguinte. A fração molar do soluto em uma solução é o quociente, ou seja, é a divisão, né? A fração molar, ela é o quociente entre a quantidade de mols do soluto e a quantidade de mols da solução. Sendo que a quantidade de mols da solução é a quantidade de mols de soluto mais solvente. Então, pessoal, é muito simples, né? É muito simples. A fração molar, ela é definida, ela tem um símbolo, o símbolo dela é o X, né, da fração molar. E ela é o quê? Ela é a divisão do número de mols do soluto dividido pelo número de mols do soluto mais o número de mols do solvente. Então a fração é isso, é o número de mols do soluto pelo número de mols da solução, que o número de mols da solução é o número de mols do soluto mais o número de mols do solvente. Tá? Então, é a fração molar. Isso é a fração molar X1, que é a fração molar por soluto. Lembrando que 1 quer dizer soluto, né? Lá das nossas aulas iniciais. Aí alguém pergunta, professor, mas existe fração molar por solvente? Existe fração molar por solvente. Se eu quiser expressar a fração molar por solvente, eu vou ter que utilizar aqui o quê? O X2. Porque esse 2 aqui, ele está relacionado sempre que tiver o índice 2, ele está relacionado com solvente, né? A gente viu que o índice 1 está relacionado com soluto, o índice 2 está relacionado com solvente. Daí quando não tem índice, está relacionado com solução. Então o índice 2 está relacionado com solvente. Então se eu quero calcular a fração molar do solvente, eu coloco o quê? X2 igual ao número de mols do solvente dividido pela soma de número de mols do soluto mais número de mols do solvente, tá? Essa é a fração molar do solvente, tá? É importante lembrar também que a fração molar, ela apresenta valores no seguinte intervalo. Ela apresenta valores, aqui ó, maiores do que zero e valores menores ou igual a 1, tá? Esse é o intervalo da minha fração molar, tá? Maior que zero e menor ou igual a 1. Ou seja, sempre que eu tiver a fração molar do soluto e do solvente, quando eu somar, elas têm que dar igual a 1, tá? Porque ela fica sempre dentro desse intervalo, tá?
Então, essa é a minha fração molar. Para ficar mais claro, eu vou resolver um exemplo, um exercício aqui, para a gente captar esse conteúdo, captar esse conceito, né? Então, vamos ler aqui essa questão. Digamos que eu tenho uma solução que ela é preparada tomando-se 1 mol de glicose, né, que é o nosso C6H12O6, e 99 mol de água. E a questão pergunta o seguinte, ele fala o seguinte, essa solução ela apresenta frações molares de soluto e solvente, respectivamente, iguais a... Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que tem uma solução que mistura 1 mol de glicose com 99 mol de água. Tá? Pega lá os dois, 1 mol de glicose, 99 mol de água, mistura dentro de um recipiente, lá a solução, tá? Mistura. E aí ele pergunta quais são as frações molares do soluto e do solvente, sempre tendo que ter cuidado com isso, respectivamente. Então, ele está pedindo o quê? Ele está querendo dizer que ele quer na ordem, soluto e solvente, né? Aí a gente lembra, primeira coisa, se ele quer soluto e solvente, respectivamente, eu vou calcular logo a fração molar do soluto, que é a primeira, né? Então, só pegar a fórmula aqui, ó, fração molar do soluto, que é o X1, é igual a N1, que é o número de mols do soluto, dividido por N1 mais N2, né? Aí aqui embaixo, eu sei o seguinte, eu sei que o meu N1, número de mol do soluto, que no caso é a glicose, que é o que está em menor quantidade, soluto é quem está em menor quantidade, é 1. O N1 é 1, que é 1 mol, né? O N2, eu também sei quanto que é. Ele é quanto? Ele é 99, a questão falou, tá? E como sempre eu vou usar N1 mais N2, eu já vou deixar lá do lado aqui também, só para me jogar lá na fórmula. Ó. Então eu sei que N1 mais N2 é igual a quanto? É igual a 1, que é o N1, mais o N2. Quem é o N2? 99. Então essa soma aqui que vai estar no denominador, tanto do x1 quanto do x2, vai ser igual a 100. Ah, professor, agora ficou fácil. O senhor já colocou os dados aqui, ó. É só jogar nas fórmulas, né, professor? Com certeza, é só jogar nas fórmulas. Então, o meu x1 vai ser bem fácil de calcular agora. x1 vai ser igual a n1. Quem é o n1? É 1. Dividido. Quem é n1 mais n2? É 100. Então, o meu x1 vai ser 1 dividido para 100. Quanto é 1 dividido para 100? É 0,01, né? É 1,01. Aí alguém pergunta, e a questão pede respectivamente também o número de mols ou a fração molar do solvente, né? Que a fração molar do solvente é quem? É X2 igual a N2 dividido por N1 mais N2, né, pessoal? Né? Então, consequentemente, o meu X2 vai ser igual a quem? Quem que é o N2? 99, né, pessoal? Já estava listado. Meu N2 está aqui. É o número de mols do solvente. É o N2, número de mols da água. 99. Dividido por N1 mais N2. Quem que é o N1 mais N2? Já fiz a soma lá, né? É 1 mais 99. É o número de mol da solução, que é o número de mol do soluto, que é 1, mais o número de mol do solvente, que é 99. 1 mais 99 dá 100. Então, meu X2 vai ser 99 sobre 100. 99 sobre 100 é simples. Nada mais é do que 0,99, tá? 0,99. Então a resposta, respectivamente, é quem? É 0,01, que é o meu x1, número de mols, fração molar do soluto, e 0,99, fração molar do solvente, que aí no caso seria a nossa letra E, né? Nossa resposta seria letra E.
né? Nesse exemplo. E aí, se você pegar o x1 mais o x2, que é 0,99 com 0,01, e você somar, vai dar igual a quanto? Né? Se você pegar o x1 mais o x2, nesse caso, que a questão não está nem pedindo, mas nesse caso, se você pegar o x1 mais o x2, que é 0,01 mais 0,99, vai dar igual a quanto? 1. Aquilo que eu falei, a fração molar da solução, a soma das frações molares de uma solução, ela vai dar sempre 1, sempre uma unidade, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre ppm e sobre fração molar com esse exemplo aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Forte abraço a todos e até mais. Valeu!